Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Gente, preciso saber de vocês que estão chegando, se o áudio tá bom, como que tá a qualidade do som, tá? Oi Dayana, oi Anne, Fabiana. Tá bom, gente, o som? Eu tô de fone, porque eu tô num café, né? Agora eu fone sem consultório, faz live na rua, dentro do carro, em cafés. Tá ok? Ai, que bom, gente. Então tá bom. Então hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento fonológico e aprendizagem motora de fala. Gente, é um conteúdo maravilhoso, complexo. Então é bom pegar desde o início. Compartilhem aí comigo, tá? Por favor, a live. Mandem naquele chatzinho, sabe? Vocês vão apertar aqui, ó, um aviãozinho que fica aqui, ó, embaixo e manda para todos os fonos que vocês conhecem para estarem aqui. Ai, tô feliz que o áudio tá bom. Então tá, vai dar certo. Escolhi uma mesa bem no cantinho assim, eu tenho que fazer minha live. Eu tenho que entrar meio de meia para conversar com as fonos sobre desenvolvimento fonológico e aprendizagem motora de fala. E aí vamos começar. Vou ver aqui, ó. Gente, eu tenho um material aqui que eu montei para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Desenvolvimento fonológico e aprendizagem motora de fala, tá? Para uma criança falar, gente, tudo se inicia com a intenção. Fala é transformar esses códigos, certo? Em uma mensagem falada. Então, existem crianças que falam, que não têm dificuldade em falar, mas às vezes tem dificuldade já na pragmática. O que é isso? Essa criança não tem uma intenção de transmitir uma ideia e um pensamento. Então, a fala, ela começa com uma intenção, com uma ideia, tá? Vocês vão me avisando do áudio se ficar ruim, tá bom? Então, a pragmática é a primeira habilidade que vai nortear o desenvolvimento da fala, até mesmo de uma criança que tem dificuldade exclusivamente no transtorno motor, certo? Por quê? Porque a pragmática é a ideia, é a intenção, é a percepção. Junto com isso é que vai desenvolver o conhecimento do vocabulário, da semântica. Então, uma criança com menos de 1 ano, ela já tem uma habilidade de pragmática. Junto com isso, ela ainda não transforma o significado em fala, mas o desenvolvimento motor de fala já precisa estar acontecendo. Que aí eu vou explicar para vocês como esse desenvolvimento motor acontece, tá bom? Mas pense sempre que os níveis linguísticos, eles já acontecem antes de fato da criança trazer para a fala, certo? Começa com a ideia, depois com o conhecimento do significado das coisas. E junto com isso, a fonologia, ela vai surgindo. Então, quando a gente fala em desenvolvimento fonológico, a gente precisa pensar que a fonologia, ela depende da sintaxe, que é o conhecimento das regras gramaticais, e precisa de um repertório vocabular, e sempre da percepção do outro, da ideia, do contexto, entende? Então, por isso que não dá para a gente pensar na fonologia só como sons isolados para mostrar para a criança. Sempre a gente tem que pensar que a fonologia, ela depende desses níveis e da fala, porque a fala, o desenvolvimento motor, ele acontece antes da fonologia. Então, uma criança, para ela se aperfeiçoar no código fonológico, ela já precisa estar praticando esses outros níveis na fala dela. Faz sentido, pessoal? Tá bom assim, eu mostrando o slide e falando? Vocês estão conseguindo acompanhar? Me dá o feedback aqui. Tá bom?
Posso continuar? Tá todo mundo aqui comigo? Entendeu até aqui? Então, justamente por isso que eu, Larissa, não consigo ver um desenvolvimento fonológico sem olhar semântica, formação de frases da criança e a percepção dela, a organização do pensamento, da ideia dela, certo? E principalmente do desenvolvimento motor. Então vamos pensar nos fonemas, tá bom? Fonologia e produção de fala. Deixa eu me ajustar aqui, ó. Tremeu aí, mas vou ficar com a mão quietinha. Vamos lá, ó. Gente, fonologia, o que que é? São sons. Sons, o que que é? São fonemas. Fonemas é a menor unidade linguística com valor distintivo, ou seja, um único sonzinho, ele tem a capacidade de mudar o significado de uma palavra. Então, o fonema, ele tem valor, porque ele muda o significado da palavra e da mensagem. E ele que estabelece a percepção, tá? Então, começa com a percepção da diferença entre isso e aquilo. Um exemplo que eu dou é do faca e do vaca, né? Que é o exemplo mais básico, assim. Uma criança que tem essa troca fonológica do v e do f, muda completamente o sentido, o significado, né? Só que tem que ver se a criança, antes de tudo, ela tem essa percepção, tá? Já a fonética estuda a realização concreta do som de ponto e modo. Então, a fonologia é o som, é a memória desse som, certo? A aquisição da representação sonora desse som. A fonética já é o ponto e o modo desse som. Então, o ponto vai ser o local, certo? Então, por exemplo, o V, qual é o ponto? O dente sobre os lábios, não é? O P e o B, ou então se a gente for falar P, B, lábios, não é? Então, o local, onde que é produzido esse fonema. O modo já é a forma. Como é a forma desse som? Então, o é sonoro, o F é surdo, aí a gente tem os que são vibrantes, a gente tem o plosivo, né? Então, sempre quando a gente vai estudar fonologia na fala da criança, a gente tem que ver a percepção que ela tem da diferenciação e do significado que esse som e essa troca que ela tem na fala traz pro que ela quer dizer. A gente tem que ver o ponto e o modo, tá bom? Se ela consegue esses dois. Então, por isso que muitas vezes a gente faz aquela avaliação, né, de motricidade orofacial, para ver se ela tem capacidade articulatória da língua, dos articuladores, de tocar o ponto e o modo desse fonema, certo? Agora, para aí, gente, a terapia fonológica, deixa eu virar aqui para conversar com vocês um tempinho. Terapia fonológica é só isso? É só ponto e modo e percepção auditiva? Foi o seu pedido. Não para aí. E se parar aí, pode ser aqueles casos em que não vai evoluir, a criança não vai conseguir automatizar, vai ficar alguns resquícios nessa fala da criança. Por quê? Porque o sistema fonológico, ele depende da produção motor da internet. Estou só com os meus dados móveis, mas vai dar certo, tenho fé. Ótimo, então vamos continuar aqui. Ó. Então vamos lá. Então vamos pensar nessa fonologia a nível de produção de fala. Então vamos pensar, ó, V, A, K, A. Isso são fonemas, isso são sons. Eu fiz os sons isolados, ó. V, A, K, A. Agora, para eu falar vaca, eu preciso fazer uma junção de movimentos, certo? Eu preciso trazer esse V e já abrir a minha boca, os meus lábios, já movimentar a minha garganta, né? O dorso lá, o final da minha língua, já mexer o meu palato e de repente também já abrir a minha boca, se ela ainda não estiver aberta, abrir mais, ó, vaca, certo? Então é uma junção de movimentos onde eu junto unidades linguísticas menores, mas eu preciso fazer uma
coarticulação destes sons. E para isso é necessário então ter percepção e memória fonológica, mas principalmente habilidade de coarticulação de fala, ok? Então vamos pensar em específicas trocas. Uma criança que precisa falar vaca, mas ela fala faca. O que falta para essa criança? Falta percepção auditiva, certo? E de modo. Não falta percepção de ponto. Por quê? Porque o V e o F, eles são produzidos no mesmo ponto, certo? Articulatório. Mas eles são feitos diferentes porque um vibra, o outro não vibra. Então a criança tem que ter uma percepção auditiva sempre, porque muda completamente o significado e a imagem mental. E da mesma forma ela começa a ter uma percepção de modo, o que é isso? Precisa ligar o motorzinho da garganta, não é? Ela precisa perceber que o tem que ligar o motorzinho, certo? Você trabalhou lá na sua terapia ligar o motorzinho, então tá desligado, vamos ligar o motorzinho. Só que se você treina ligar esse motorzinho de forma isolada no fonema, sem pensar na consoante, na vogal que vai vir junto com esse fonema ou essa consoante, você esquece que a criança precisa fazer uma junção de movimentos. E inclusive essa junção de movimentos não começa no A, começa na fonação. E não começa na garganta, começa no abdômen. Então a criança precisa unir, certo? A respiração com a fonação e com a articulação, porque se eu falo vaca, eu tenho que abrir meus lábios, mas se eu falo voo, eu tenho que fazer o quê? Um bico com os meus lábios, entende? Então se você treina com a criança violino, não adianta você treinar o V isolado, sendo que quando ela vai falar viola ou violino, o movimento é totalmente diferente do vaca. Entende? Então não é só uma questão de ponto modo e instalar um som. É trazer para a memória esse som, mas também trazer para a capacidade motora e de junção de movimentos para essa criança, pensando sempre nos sons que vão anteceder esse fonema ou principalmente vir depois dele, porque pode ser mais difícil para a criança, tá? Agora vamos pensar nessa troca aqui, ó. A criança precisa falar vaca, mas ela fala vata. É a mesma dessa daqui? Eu vou ter o mesmo raciocínio dessa troca aqui de cima? Não, gente. Por quê? Porque aqui a criança, ela já está trocando o ponto articulatório. Então eu tenho sim que sempre trabalhar a percepção auditiva, mas eu tenho que já trabalhar mais a percepção desse ponto, certo? Então você vai fazer aquela terapia lá de mostrar para a criança como produz o K. Aí você fala para ela, ó, K, vai, tosse, põe a espátula lá, tal. Você tá naquela terapia de pôr o ponto, tá? Mas essa criança não automatiza, essa criança não traz para todas as palavrinhas, enfim, é um sofrimento. Por quê, gente? Porque além dessa criança ter uma percepção do ponto, essa criança precisa começar a fazer uma seleção, certo? De novos articuladores, porque pensa, ó, o T se faz com a pontinha e o meio da língua, não é? De repente ela tem que selecionar uma outra parte da língua, qual que é? O final. Então ela tem que fazer uma nova seleção de estrutura, certo? Responsável por um novo movimento. Da mesma forma, vamos pensar, vata, a distância é muito menor do que vaca. Por quê? Porque é no meio que acontece, não é? Então ela tem que ir lá para o final. Então a distância também muda e junto com essa distância vai mudar também a velocidade da fala dela. Isso tudo são princípios e parâmetros motores de fala. Só que então a gente não pode só mostrar para a criança o ponto, a gente tem que mostrar todas as junções de movimentos que ela vai fazer na palavra, não pensar no fonema em si, entende? A gente tem que pensar que, por exemplo, o vaca já começa no A, entendeu? E que nesse A, o som, essa coarticulação,
ela já tem força suficiente para trazer para o abdômen um novo aporte respiratório, vibrar as pregas vocais, né? E jogar esse ar para fora. E a criança também precisa entender, ou você fono, entender mais ainda a fisiologia da diferença entre as vogais e consoantes. Porque as vogais são segmentos sonoros produzidos livremente pelo aparelho fonador. Então, por isso que vogais sempre vão ser mais fáceis para as crianças, porque não tem nenhuma obstruinte, não tem nada que impede, certo? Esse som de passar. A única coisa que vai mudar nas vogais é o formato dos lábios. Então, até por isso que crianças com dificuldade na aprendizagem motora de fala pode ter até um repertório limitado de consoantes, porque o movimento muda. Só que para a terapia fonológica, para a gente ensinar esse desenvolvimento motor, o movimento que não tem obstrução vai ser mais fácil. Inclusive, se você conseguir colocar uma vogal antes da consoante, facilita na sua terapia. Entendeu? Por quê? Por causa dessa passagem livremente. Então, vamos pensar, o A é o mais fácil, só que tem crianças que têm dificuldade. Porque o A precisa abrir a boca, é A, não é A. Da mesma forma, E precisa fazer o quê? Ó? A, E. I já precisa esticar mais os lábios. O. Até do O pro U, eu tenho que ter um pouco mais o quê? De força e um pouco mais de seleção de músculos aqui. E isso tudo é o quê? Planejamento. Quando eu penso no som, eu já penso no que eu tenho que fazer com a minha boca. Isso de forma isolada, mas se tiver uma consoante, eu já tenho que pensar que vai haver uma obstrução ali, total ou parcial. E dependendo ainda, vai haver uma grande distância, certo? Da boca, da língua e lá atrás. Então eu preciso combinar esses movimentos sem pausas entre eles. Isso é coarticulação de fala, isso é planejamento motor de fala, tá bom? Opa, vamos lá. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Então vamos entender mais o que é fala, tá, gente? Fala é junção de movimentos. Que movimentos, né? Movimentos programados, controlados e executados, que depende de um processamento cognitivo, porque como eu disse no início, a gente pode ter uma criança que não tem dificuldade nesses movimentos, certo? Mas ela não sabe o que ela quer dizer, ela diz coisas fora do contexto, entende? Ela ainda não tem uma percepção do que ela quer dizer. Então, por isso que sempre para a gente ver o desenvolvimento motor de fala de uma criança e chegar a um diagnóstico, é necessário que essa criança tenha fala e fala com significados, tá? E bastante fala para a gente analisar a programação, o controle e a forma dessa criança falar. Então, vamos entender mais ainda a produção de fala, gente, tá? Então, a fala, ela é uma junção de movimentos, né, programados, controlados e executados que dependem de uma coarticulação. Coarticulação é a continuação sonora da fala e das modificações do trato vocal para a produção de um segmento. Agora, essa coarticulação de fala, gente, ela pode começar antes, certo? Do segmento do fonema em si que a gente está trabalhando, ou ela pode também perseverar naquele fonema que vai vir depois dela, o que eu já expliquei agora há pouco para vocês, certo? Vou dar um exemplo de um paciente meu, que ontem a gente estava fazendo uma reunião de casos, de caso clínico, né? Eu, a psico dele e a assistente terapêutica e a mãe. E a terapeuta, ela trabalha o método ABA e estava me passando o plano de ensino dele, né, da terapia. Por quê também? Porque eu queria ajustar meu planejamento, mas eu queria ver como que estava a parte delas no planejamento da fala, né? Enfim, aí eu quis saber as palavrinhas que estavam trabalhando, então a gente tirou algumas, colocou outras. Eu ensinei como elas vão trabalhar um pouco esse desenvolvimento motor durante a terapia delas, né? Para ajudar ainda mais na imitação, enfim, tá? Aí a gente chegou na questão da palavra mamãe.
Porque aí elas me falaram, ele ainda não fala mamãe, ele tem dificuldade no E, né? O E é o que ele mais tem dificuldade. Aí a gente estava pensando nos multigestos, nas figuras e como fazer o toque para ajudar ele a falar, né? Então, aí elas me falaram assim, então, Lari, a gente pode fazer, né? Mamãe. Eu falei, não. Eu ainda parei para raciocinar um pouco, né? Aí eu fui pensar, falei, não. Sabe por quê, gente? Porque olha só. Mamãe, o E, ele não começa assim no final, ele já começa no M. Então, como que é o mamã dele? É aberto? É com força? Ó, mamã. Não, como que é? É mamã. Entendeu? E ainda nem tem essa nasalidade. É ma. É para baixo, entendeu? Vocês estão comigo? Ó, é ma. Então, se é ma. Como que eu já vou pôr o E? Mamãe, sendo que é um fonema nasal e que precisa fazer coarticulação antes com o A do mamãe, né? Então, o E do mamãe, ele começa lá no primeiro A, ó, mamãe. Então, são 3 movimentos nasais que a gente tem que fazer. Então, para a gente pensar nessa palavrinha sair completa, mamãe, eu tenho que melhorar o mamã. Eu tenho que deixar mais aberto, eu tenho que trazer um pouco mais de nasalidade, né? Eu tenho que tirar do mamã. É difícil, né? Porque ó, já tá programado aqui essa nasalidade em nós que não temos dificuldades, né? Então tá lá assim, ó, mamã, né? Mamã. Tá até assim, ó, tô tentando fazer para vocês como que ele faz, mamã. Entendeu? Então tem que fazer o quê? Mamã. Tem que abrir mais, tem que jogar mais esse som para cá. E depois que melhorar isso, essa força, aí a gente vem com o E. Que aí a gente ajuda ele na junção. A gente não mostra apenas uma movimentação ou um som isolado. A gente tem que juntar com a palavra toda. Aí por isso que na terapia motora de fala, a gente sempre vai pensar a nível de palavras. A gente vai pensar na palavra. A gente não vai pensar nos fonemas. E aí eu falo muito assim, né, para os meus alunos, inclusive essa aula que eu estou aqui dando para vocês, ela está gravada de forma mais densa para a comunidade Terapiando com Amor, mas meus alunos do curso de Fala e Linguagem Infantil também têm esse conteúdo lá, tá bom? Mas enfim, o que eu quero falar para vocês? É que até aquelas figuras que a gente vai fazer a terapia fonológica, a gente tem que pensar a nível de palavra. Primeiro, se a criança tem familiaridade com aquelas palavras, e segundo, se elas são fáceis, porque a gente não pode olhar só o fonema, entende? A gente tem que olhar, inclusive, o tamanho dessa palavra, porque o tamanho, quanto maior uma palavra, mais vai exigir dessa criança planejamento motor de fala. Ainda mais se você depois escolher uma palavra com esse fonema no meio, ou esse fonema no final. Então, tudo isso a gente tem que pensar na programação da fala da criança. E lembrando que a programação, ela acontece antes do desenvolvimento fonológico, tá? Por quê? Ó, como que acontece a fala? A fala, ela começa lá no choro, quando o bebê nasce, certo? Uma vocalização reflexa já, porque vai exigir a respiração junto com a fonação. Então, um bebê que não chora na hora que nasce, pode ser já um sinal que a criança vai ter dificuldade no desenvolvimento motor de fala. Ou um sinal que ajuda na hipótese diagnóstica, tá bom? Depois começa o jogo vocálico, onde a criança começa a rir e a gritar. Isso já é desenvolvimento de fala. Ainda não tem fala com significado. É claro que aqui, por trás disso tudo aqui, está o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento linguístico, como eu disse, da pragmática, cada vez mais do conhecimento, né, do significado das coisas, da mamãe, do papai, da bola, né, mas isso como imagem mental, ainda não como palavra, entende? Então depois começa os balbucios, né, que já é uma combinação maior desses sons. E aqui que é um sinal, inclusive, norteador para o desenvolvimento motor de fala. Por quê? Porque uma criança que não faz combinações de sons, ela não está fazendo planejamento motor de fala. É claro que isso ainda não tem um controle,
certo? Ela está ainda brincando com esses sons, ou seja, ela está refinando esse desenvolvimento motor de fala, que é aqui que ela começa a dominar, a perceber, entendeu? A praticar. A criança ela precisa praticar esse desenvolvimento motor antes de falar. E o jargão vem o balbucio com prosódia. Então, por isso, inclusive, que a prosódia é uma característica motora de fala, certo? Que está, inclusive, dentro dos aspectos suprassegmentais de fala. Porque a prosódia, tanto a nível compreensivo quanto expressiva, começa a acontecer antes de 1 ano de idade. Porque é a prosódia que vai ajudar a dar o significado para a mensagem, para o contexto. Então, por isso que a criança precisa já começar a entender comandos, inclusive, antes de falar. Por quê? Porque através da fala do outro, ela entende a intenção e os comandos. Isso tudo tem que acontecer antes das primeiras palavrinhas. Por isso que algumas crianças com transtorno motor de fala, um dos sinais norteadores da dificuldade é a prosódia. Por quê? Porque a prosódia vem antes até das primeiras palavrinhas, começa aqui no jargão. Então aqui, gente, tem todo o desenvolvimento fonológico por idade. A gente tem essa tabela lá no feed do Insta, tá? Então, é sempre interessante vocês pensarem que o desenvolvimento fonológico, ele está acontecendo. Se você pega uma criança com 3 e 4 anos que ainda não produz alguns fonemas aqui, você precisa pensar na maturidade cognitiva de percepção dessa criança, de reconhecimento, na capacidade, na organização, né, dos vocabulários e na memória. Porque aí você criar estratégias com esses sons específicos de ponto, modo e desenvolvimento motor de fala vai ficar mais fácil. Então vamos falar de prática, tá? Como que eu faço na minha clínica, gente, no meu consultório, nos meus atendimentos. Eu nunca começo já mostrando para a criança um fonema isolado. Eu nunca começo também já partindo do ponto e do modo, porque isso não tem significado para a criança. Então, lembrando que para uma criança conseguir ter um bom desenvolvimento fonológico, ela tem que ter um bom repertório vocabular e ela precisa conseguir organizar isso em frases, em pensamentos, certo? Então, quantas crianças que têm um transtorno fonológico que ainda não estão dominando as regras gramaticais? E não é nem só a nível assim de conjugar verbos, de fazer a transposição, né, preposição direitinho, não. Às vezes elas têm dificuldade de organizar os fatos, começo, meio e fim. Ou seja, isso já mostra uma dificuldade de memória. E aí você está querendo trabalhar uma memória específica fonológica, sendo que antes é preciso ver toda a capacidade de memória dessa criança para questões maiores. Por quê? Porque o significado é muito mais importante do que o ponto e o modo. Então, na terapia fonológica, eu sempre vou preparar essas habilidades cognitivas da criança, fazendo ela perceber, né, essas distinções de fonema dentro do contexto, da intenção do que eu quero falar. Junto com isso, eu vou vendo a capacidade dela de produzir esse fonema e vou trabalhando a parte auditiva e de planejamento motor com ela. Vou juntando tudo, gente, numa terapia só. É claro que não numa sessão, né? Mas às vezes numa sessão eu já faço os exercícios um pouco de planejamento motor, eu já associo mais respiração com mais ponto e já trabalho mais formação de frases, de pensar em ampliar esse repertório vocabular. Então vamos pensar no seguinte, ó, o exemplo da vaca, né? É claro que eu não vou usar, gente, esse exemplo com uma criança, mas se eu falar assim para vocês, vaca, vaca, não parece que eu tô xingando? Agora você fala assim, vaca, né? Isso é um pouco mais de prosódia. Então, até isso eu posso trabalhar com a criança. O quanto que o jeito que a gente fala muda o significado, entende? Da mesma forma, eu posso falar para ela, eu comi com uma vaca. Ó, eu comi com uma vaca. Será que ela vai perceber? Né? Ela vai perceber o que eu falei e ela vai perceber como ela vai me corrigir? Porque isso vai motivando a criança a se corrigir. Eu acho que vocês já fazem assim, não fazem? Esse raciocínio que eu estou trazendo aqui já está igual de vocês na prática clínica ou não? Está abrindo um pouco a mente de vocês? Dá aqui para mim nos comentários um feedback até aqui.
Tá fazendo sentido? Tá ampliando? Ou vocês já fazem igual eu? Para eu poder ter um feedback. Me conta aqui, gente, por favor. O que vocês conseguiram entender até aqui? Me dá um feedback. Preciso ouvir aqui para saber se vocês estão entendendo ou não, se está muito difícil, se vocês já fazem, pensam dessa forma. E aí, deixa eu ver quem me respondeu. Complementou bem. Legal, Adriana. Já procuro fazer assim. Legal. Muito bom. Então, gente, numa terapia fonológica, eu nunca vou me preocupar em começar com as figuras. Até por quê? Porque conforme eu vou conhecendo a criança, é que eu vou selecionando as figuras para trabalhar com ela. Porque eu sempre vou pensar na capacidade motora, o que é mais fácil para essa criança. Pensando sempre no som que antecede o fonema e no som que vem depois. Tá bom? Então vamos voltar aqui. E aí sempre pensar que essa criança, ela precisa antes para trabalhar, para ter uma memória fonológica desse som novo e automatizar na fala espontânea, ela tem que ter uma boa percepção do contexto, de quem ela está conversando, quem está escutando ela. Ela tem que ter uma boa atenção para planejar e estruturar essa frase. Então ela tem que ter, antes de tudo, uma boa habilidade de percepção, de atenção e de reconhecimento, porque aí sim você vai conseguir acessar a memória fonológica dessa criança. Agora, se você tem uma criança, por exemplo, extremamente agitada na sua sessão, que não para quieta, que não quer fazer as atividades, enfim, você vai conseguir trabalhar essa memória fonológica com muito custo e olha lá, né? Então, antes de tudo, você vai ter que fazer uma atividade mais cognitiva com essa criança. Pensando também que para a produção da fala, essa criança precisa ter imitação. Aí eu já nem estou falando tanto só de uma questão de apraxia, de atraso motor de fala. Até para a gente trabalhar o desenvolvimento fonológico, essa criança precisa estar atenta e ter imitação. Porque senão a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer ela produzir a fala e ela mesma se ouvir e se autocorrigir, ter essa alimentação, sabe? Esse feedback, essa retroalimentação que é necessária, certo? Então, é importantíssimo na terapia motora de fala, principalmente na terapia motora de fala, a criança ter habilidades e pré-requisitos, certo? Que vão dar a ela a capacidade de aprender como se fala. E lá na terapia fonológica, essa criança já tem que estar com um bom planejamento motor. Porque aí quando a gente trabalha a memória fonológica, rapidinho ela consegue dominar e modificar essa memória motora que tem ali de como faz esse som. Eu dou um exemplo, se a gente for aprender a falar inglês, né? Aqui quem fala inglês sabe que tem que mudar completamente a programação da fala. Muda o ponto e o modo fonológico, né? Porque a língua muda, só que a forma de planejar a fala muda. Porque no inglês a gente tem que jogar a língua para frente, no português a gente joga a língua para trás. Então, de uma forma ou de outra, quando a gente vai falar inglês, a gente tem que pensar no que a gente quer falar e a gente tem que pensar em como a gente vai falar esse som. E aí o interessante é não ter que pensar como que fala, não é? É ser automatizado aí, tanto essa parte fonológica, mas também de como falar essas palavras, de como planejar e organizar e ter o controle motor, porque aí sim você fica hábil para falar. Faz sentido, gente? Então, é muito importante a gente pensar que na terapia fonológica a gente está trabalhando, antes de tudo, a capacidade de metalinguagem da criança. A gente vai trabalhar esse desenvolvimento cognitivo para quê? Para que a criança consiga pensar na linguagem.
certo? Quando a criança começa a pensar nessa linguagem, é a habilidade de metalinguística, né, de metalinguagem ali que está sendo formada e que vai dar a capacidade para ela desenvolver a consciência fonológica, que é a habilidade que vai aí ajudar na alfabetização. Entende? Então, a gente quer que essa criança pense na linguagem, que ela pense e organize esses códigos na cabecinha dela, que ela perceba, que ela preste atenção, que ela consiga fazer todo esse manejo de códigos aí na cabecinha dela e que ela perceba isso e que ela domine isso. É isso que a gente vai buscar aí até 5 anos, né? Que essa criança comece a pensar na linguagem, para depois começar aí a capacidade de rimar, de fazer manipulação desses fonemas na palavra, que aí tudo que é aquele código mental, né, que vai ser necessário para a alfabetização, ele já está ali. Então, dependendo da idade da criança que você vai trabalhar, ela está tão atrasada, ou então ela tem tantos fonemas ali já há tanto tempo trocados, alterados, que se você começa já pensando só em mostrar para ela um fonema, não vai fazer nenhum sentido. Por quê? Porque precisa pensar nesse desenvolvimento cognitivo, nesse desenvolvimento de metalinguagem e nessa programação motora de fala. Beleza? Por isso que o nosso trabalho é lindo e ser fono não é para qualquer um. Tá bom? Então agora, ó, diagnóstico diferencial dos transtornos fonológicos. A gente sempre tem que pensar na interação entre os aspectos de produção motora de fala, aspectos cognitivos, linguísticos e auditivos. Tudo isso vai nortear a sua terapia. Agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre terapia motora de fala, bem pouquinho mesmo, tá? Porque o nosso tempo já está acabando, mas vamos lá, quero ver se vocês conseguem entender aqui. Quando a gente fala de transtorno motor de fala, apraxia, disartria, enfim, atraso motor de fala, primeiro a gente tem que pensar que existem 2 linhas de pesquisas diferentes, tá bom? Mas que são maravilhosas e que nos ajudam na prática clínica. Então, existem 2 estudiosos, 2 pesquisadores que trazem informações para os diagnósticos de transtornos de fala, entende? Então, vai ser o Scheiberg e a Bárbara Dodge. Dodge, eu não sei falar o sobrenome dela, porque eu não sei falar inglês. Dodge, depois vocês veem aí, tá bom? Mas tem aqui, ó, o nomezinho, tem eu inclusive compartilhei lá no Telegram um artigo que a minha equipe traduziu, me ajudou a traduzir para a gente estudar melhor, tá bom? Mas o primeiro ponto é a gente entender que tem 2 linhas de pesquisa. Então, quando a gente fala de apraxia, a gente está falando mais da linha de pesquisas do Scheiberg, entendeu? Mas vamos lá. Dentro da teoria e da linha de pesquisa do Scheiberg, vão ter 3 processos, certo? Ó, 3 processos para nós fonoaudiólogos observarmos. Os processos etiológicos da criança, ou seja, aqueles processos, né, intrínsecos da criança, os processos de fala e a tipologia clínica. O que é isso, gente? Então, o Scheiberg, ele fala pra gente, ele fala pra gente nas pesquisas dele, ele mostra, né, o quanto que os processos etiológicos, eles podem influenciar nesse desenvolvimento de fala, né, os fatores genéticos e ambientais, os processos de fala, que são os resíduos do neurodesenvolvimento, e o tipo comportamental, o fenótipo comportamental e os marcadores diagnósticos. Então, por exemplo, a tipologia clínica. Se você pega uma criança muito agitada, extremamente agitada, com 3 anos, 3 anos e meio, que não para quieta, mas aquela criança que é muito agitada e ela tem uma fala embolada, ela fala várias coisas rápidas ao mesmo tempo. Com essa criança, possivelmente a fala dela se torna mais incompreensível porque a parte do desenvolvimento corporal dela também está desajustada. A parte comportamental está desajustada ao ponto que essa criança não consegue e não percebe a parte motora de fala dela. Faz sentido, gente? Eu já tive crianças assim, que conforme a gente conseguia controlar o esquema corporal dela, trabalhar a atenção, era um tempo muito curtinho, a fala melhorava.
O que seriam resíduos do neurodesenvolvimento? Pensando aqui que a gente ainda está falando da linha de pesquisa do Scheiberg, tá? Então, é a representação auditiva e somatosensorial dos sons, é a transcodificação representada pelo planejamento e pela programação de fala, ou seja, essa coarticulação de fala junto com a representação auditiva, certo? E trazer isso para a fala. Meu filhinho, Gustavinho, gente, ele tá nessa parte aí de resíduos do neurodesenvolvimento e da representação auditiva. Por quê? Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe que ele teve otite de repetição, né? Então, a otite de repetição aí por um tempo prolongado fez essa criança, né? Fez o meu filho, no caso, não praticar esse desenvolvimento de fala. Entende? Então, ele precisava praticar para ter esse retorno auditivo e começar cada vez mais refinar a parte motora de fala dele. Agora, já de um tempo que a gente conseguiu controlar essa quantidade de secreção produzida ali por questões alérgicas, ele já começou o quê? Fazer mais balbucios, ele já começou a fazer os jargões com prosódia e agora nas últimas 2 semanas ele já começou a ter um vocabulário maior de palavrinhas, ainda está atrasadinho, mas já aumentou esse vocabulário e ele já começou a combinar as palavrinhas. As palavrinhas ainda estão a níveis, tá? Só de um som. Então, por exemplo, banho, ele fala ban. Bola, ele fala bó. Carro, ele fala cá. Cal, ele fala cal, né? Então, olha só. Cá é um movimento. Cal, ele já está conseguindo fazer o quê? 3 movimentos praticamente, né? Ó, cá, que é a língua, abrir, e o O. 3 movimentos. Então, para eu analisar a fala do Gustavinho, eu tenho que olhar o que ele já conhece de vocabulário, mas também ver esse desenvolvimento motor de fala dele. E aí eu vou trabalhar por meio do quê? De repetição. Então, agora que ele está começando a repetir, né? Que eu vou falando, ele vai completando, tá bom? Agora, um outro paciente meu, por exemplo, ele com 4 anos, não falava nada, aí eu só comecei o atendimento. Obrigada, Roberta, mas eu vou procurar terapia para ele, viu? Porque, mãe fono, acho que não dá muito certo não, gente. Eu vou ficar só de bituca, mas eu vou procurar uma fono. Era para eu ter ligado hoje na clínica, eu vou pôr ele na fono e na TO. Vou, assim, só para ajudar, para fono aqui ficar, tô fazendo a minha parte, porque já que eu não consigo atender, vou procurar outra colega para atender, né? Mas como mãe eu tô tentando, mas também assim, gente, é muito difícil. É a mesma coisa com psicólogo, né? Falam que a gente não pode fazer terapia com parente, tudo isso envolve, gente, envolve muita coisa. Mas vamos lá, bora. Fugir do assunto que eu ia falar do meu paciente. Chegou com quase 4 anos e não falava nada. E aí eu vi que essa criança tinha alguma coisa, então eu pedi os exames e tal, e aí foi diagnosticado perda auditiva, tá? Em um ouvido total no direito e no esquerdo moderada. Junto com isso ainda tinha líquido no ouvido e junto com isso ainda tinha língua presa. Então é uma criança que não desenvolveu essa programação motora de fala tanto por uma questão fonológica que não estava acontecendo, certo? E por uma questão ainda mais de poder movimentar essa língua. Então, é fato que essa criança precisa de uma terapia motora de fala também. Só que antes de tudo agora, que ele está com o aparelho auditivo, o que a gente vai fazer? Potencializar todos esses níveis de linguagem, certo? Potencializar mesmo linguagem compreensiva, né, processos cognitivos, para ir trazendo isso para a fala. Inclusive, eu vou atendê-lo agora, às 3 horas. A mãe dele compartilhou um depoimento. Quem esteve aí no workshop, quem acompanhou, tá lá no Telegram o depoimento da mãe dele, tá? Então, o Scheiberg é que traz a apraxia, porque dentro dos 3 tipos clínicos vão ter os subtipos. Então, vai haver a genética, a otite, o envolvimento psicossocial, que é a questão aí do Gustavinho, né?
Então, tem questões de linguagem, mas tem questões que prejudicaram no desenvolvimento motor de fala. As questões orgânicas e intrínsecas, certo? Prejudicaram esse desenvolvimento motor de fala. Tem crianças que ficam com resquícios apenas em alguns fonemas específicos, por exemplo, no S e no R. Aqui está uma questão também, gente, para a terapia do fonema R, a gente tem que pensar em programação de fala mais do que nunca. Além de ser um fonema que exige muita maturidade cognitiva, né? Tanto que é um dos últimos fonemas a ser adquirido. É um fonema que exige muito controle e refinamento de movimentos, tá? E aí entra por terceiro subtipo, que é o distúrbio motor de fala, com 3 subtipos. Então, uma criança com transtorno motor de fala, certo? Ela pode estar aqui, ó, dentro desses 3 subtipos: a apraxia, a disartria e o não especificado. A apraxia é quando a criança ela tem marcadores específicos na fala, principalmente na parte da coarticulação. Tá? Deu uma travadinha aí, né? A gente precisa pensar que uma criança pode ter esses 2 subtipos, entendeu? Só que isso aqui, muitas vezes, gente, não vem isolado. Isso aqui vem como consequência de outros transtornos, de uma síndrome, né? Nem tanto autismo, assim, um autismo mais nível 3, com algumas complexidades. A criança pode ter esses 2. Uma criança com Down, por exemplo, pode ter esses 2, né? Então, a gente tem que analisar principalmente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui dos aspectos de coarticulação, os aspectos segmentais, sempre que vai ser a distribuição dos fonemas, principalmente os aspectos suprassegmentais, que vai ser acentuação, entonação, ritmo, nasalidade e prosódia, tá? Que são as informações e os elementos que estão sobre a fala. O exemplo que eu dei foi o da vaca, né? O vaca xingando e o vaca falando que viu uma vaca. São aspectos suprassegmentais que são importantíssimos para o contexto e o significado. A outra linha de pesquisa, gente, que é a da Bárbara Dodge, né? De acordo com as manifestações linguísticas. Então, uma criança que tem muito mais uma questão fonológica, ela vai entrar mais dentro dessa classificação. Pode ser uma criança com atraso fonológico, com distúrbio fonológico consistente, um distúrbio fonológico inconsistente e um distúrbio articulatório, tá bom? Que são aquelas crianças mais que a gente olha na terapia, tem uma dificuldade fonológica bem significativa, mas a gente não sabe, assim, é apraxia ou não é? Né? Às vezes não, são as manifestações linguísticas ali que estão todas alteradas, muito mais a nível fonológico, certo? Mas aí a gente tem que pensar sempre em cada criança, analisar essa fala, principalmente a nível de extensão de palavra. Por isso que a parte de avaliação e de terapia, gente, do sistema fonológico e da parte motora, é sempre necessário você caminhar com a criança, você ter várias sessões com essa criança. E se você tem uma criança onde não está evoluindo na terapia fonológica, o que você precisa fazer diferente não é pensar em mais exercícios diferentes, e sim pensar em melhorar o seu raciocínio clínico envolvendo esse desenvolvimento motor de fala. Gente, espero ter ajudado, né? Eu acho que ninguém nem mandou perguntas aqui. Vocês têm perguntas aqui? Espero ter ajudado. Vou salvar a live. Por favor, comentem lá o que vocês mais gostaram dessa aula, o que fez mais sentido, tá bom? Por favor, quero muito saber se eu consegui ajudar. Beleza? Um beijo. Aproveito para dizer que as inscrições do curso de Fala e Linguagem Infantil ainda estão abertas. Estou muito feliz e quero desejar boas-vindas para as novas fonoaudiólogas e para os novos fonoaudiólogos que já estão aí na turma 8 estudando, né, comigo, que o curso já está disponível, vamos abrindo os módulos, mas já estamos lá no grupo do Telegram, já vou mandar lá a mensagem, tá? Estou esperando os outros colegas entrarem para a gente começar a conversar lá bastante. Então, quem quiser aproveitar, vai lá na minha bio que as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Um beijo, gente, é um prazer sempre estar com vocês. Tchau!